E a liturgia de hoje é igual à temperatura que nós estamos sentindo hoje, quente. Traz muitos ensinamentos para nós, que são muito importantes para a nossa vida espiritual e são muito importantes, sobretudo, para nos preparar para essa quaresma que nós vamos viver já a partir da semana que vem. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, Recorrei por mim até o de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações quietos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele decidirá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, e é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pensar uma Ave Maria antes, para começar uma homilia. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. vamos sentar. Não sei se na vida cotidiana dos senhores, das senhoras, em algum momento já tiveram a oportunidade de cozinhar uma lagosta ou uma caranguejo. Porque normalmente a gente já compra as coisas mortas, já estão refrigeradas. Mas quem pega fresco, uma lagosta fresca ou um caranguejo, aqueles grandes, em inglês chama king crab, ele chama aquele caranguejo gigantesco, tem umas tenazes enormes. Quem compra ele fresco, é sempre melhor o fresco ou recém-tirado do mar, sempre vai ser melhor. E que cozinhar tem que saber fazer, porque se ele jogar a lagosta ou o caranguejo e colocar água para ferver, já ferveu o ponto, está no ponto para jogar o caranguejo ou a lagosta, agora está fervendo. Se ele jogar o caranguejo ou a lagosta ali na água quente fervendo, imediatamente a primeira coisa que a lagosta faz é pular fora da panela, porque ele sentiu esse choque, aqui eu não fico, quero voltar para a minha água, na água do mar, muito mais estresse. O que tem que fazer uma pessoa que cozinhar uma lagosta ou um caranguejo? É colocar o bicho dentro da panela com água normal, natural, e aí se acende o forno, e aos poucos a água vai subindo de temperatura, vai subindo e o bicho nem percebe que ele está morrendo. Vai se acostumando com a água normal, depois tibia, depois um pouco mais quentinha, nossa, que agradável, e de repente ele nem percebe mais, pronto, já foi para o prato. Essa reação imediata na lagosta causa que ela se cristalize e tome forma. A liturgia trata disso hoje que nós vamos analisar. Tudo começa aos poucos. Tudo começa por um processo de anestesia da consciência. Para a pessoa que ficar uma pessoa ruim, ela não fica ruim da noite para a manhã. Ela não é. Ela tem que passar por um processo, e esse processo é um processo de
E muitas vezes o que o demônio, o mundo fazem conosco é anestesiar a nossa consciência para que a gente vá engolindo os erros aos pouquinhos. É a temperatura que vai subindo aos poucos na panela para poder assar, cozinhar a lagosta. É a mesma coisa que acontece conosco. Diz na oração do dia, que estamos hoje no início da missa: Deus, ó Deus, que permaneceis nos corações retos e sinceros. Que quereis permanecer nos corações retos e sinceros. A gente diria que, portanto, Deus não está dentro, não habita o coração que não é sincero e que não é reto. Portanto, Deus não habita o coração que é relativista. O que é o relativismo? Muitos confundem às vezes relativismo, a teoria do relativismo, a teoria de Einstein do relativismo. Não tem nada a ver com o que é a explicação moral da teoria do relativismo. O que é o relativismo? Uma vez, nosso fundador é o nosso João Clavias, falecido em 2024, recentemente, e ele teve um formador que foi Plínio Correia de Oliveira, muitos esperam ouvir falar dele, muitos não. Mas ele contava, para ensinar o que era o relativismo, ele contava uma história que tinha acontecido com ele mesmo. Ele dizia que uma vez ele estava, início de primeira metade do século XX, lá por 1920, mais ou menos, ele estava num encontro familiar qualquer, tomando um lanche, e de repente se aproxima dele um familiar que era tido na família como muito direito, uma pessoa muito circunspecta, muito inteligente, com muita sabedoria, bem sucedido nos negócios, etc. E se aproxima dele e diz: Plínio, você já pensou o que vai ser daqui para o futuro? Ele estava com menos de 20 anos. Aí ele se estranhou a pergunta, né? Ele disse: mas por que você pergunta isso? Sim, mas porque você tem que entender que as coisas com o tempo vão mudando, e as gerações vão mudando, e o mundo vai mudar. Então você tem que ser um socialista. Um socialista progressista. E o Dr. Plínio se assustou com a reação, se assustou com a proposta do tio dele, porque supostamente o tio dele era uma pessoa republicana. O Brasil tinha acabado de sair da monarquia e estava passando por um processo de transformação republicana. E aí existiam essas brigas entre republicanos e socialistas, já começavam a aparecer. E ele era um republicano convicto. Ele, o tio dele, era um republicano convicto. A mãe dele tinha sido monarquista, ele já era republicano. E ele disse isso: sim, mas você tem que entender que sua avó, ela era monarquista, eu já sou republicano, e assim no futuro você tem que ser socialista. E seus filhos no futuro, se porventura você tiver, tudo bem, não teve filhos porque se dedicou integralmente à igreja e não quis se casar, mas se porventura você tiver filhos, seus filhos deverão ser comunistas, porque o processo do progresso da humanidade, na realidade, é o processo da decadência da humanidade. Monarquista, republicano, socialista, comunista, e depois o que vem? Ateísta, satanista, por que não? É assim, esse processo não tem uma parada, um estágio único, ele vai decaindo cada vez mais. E ele disse: isso é o relativismo. O nada é nada, tudo é tudo, e tanto faz uma coisa quanto outra. E a liturgia de hoje nos ensina totalmente o contrário. A liturgia de hoje é só branco sobre preto. Mas não tem aquela área ali que, sabe, entre o branco e o preto, tem uma área que é meio cinza. E a gente pode ser uma pessoa cinzenta, qual o problema? Eu tenho umas convicções interiores minhas boas, mas assim, não precisa ser tudo radical. Porque a radicalidade é um mal. Muitas pessoas confundem radicalidade com extremismo. São coisas completamente diferentes.
só que ele é divinamente radical, porque eles colocam os pingos sobre os is. Ele diz que, como diz aqui, ouviste dizer que quem matar será condenado pelo tribunal. Nosso Jesus leva o mandamento além disso. Não somente quem matar, mas todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Se encolerizar com ele, não matei, mas me encolerizei, será réu em juízo. Depois, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo possuída, portanto, com desejo impuro, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso para os fariseus era uma novidade completa, era um rasgar de vez, porque eles, fariseus, se achavam os cumpridores da lei, se achavam os perfeitos, os que nunca tinham cometido nenhuma falha, eles seguiam todas as leis à risca, aquelas leis, sobretudo aquelas leis que eram mais fáceis de cumprir, e que eram só fachada, que escondiam a podridão que eles levavam dentro. Essas leis eles se dedicavam a cumprir à risca. Que por dentro, no seu justiça, já em outras passagens do Evangelho, diz que eram os hipócritas e como sepulcros caiados, com cal. Eram pintados com cal por fora, muito bonitinho, branco, etc. Só que por dentro você tem podridão, calado. E eles, fariseus, eram relativistas, mas um relativismo ululante. No início da igreja, é interessante isso, porque nós vamos ver que no início da igreja, nos primeiros séculos de batalha da igreja, primeiro nós temos um período de 300 anos de perseguições. O Império Romano se dedica a perseguir a Santa Igreja e a fazer mártires em quantidade. Quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, na Europa toda, mas sobretudo em Itália, Roma, que teve já a oportunidade de visitar, encontra relíquias de mártires assim a cada 10 passos. Acho que a pessoa vai tropeçando no relíquias. Tudo isso fruto da causa das perseguições de 300 anos que a igreja viveu. E por que sofreu essas perseguições? Porque os cristãos antigamente eram radicais, eles não seguiam. Vem queimar incenso a Deus, pronto, está tudo resolvido. Não, prefiro morrer do que renegar a minha fé. Morte, condenação à morte, morte capital. Pronto, era a pena capital, era condenado a ser decepado a cabeça. Venha vacinar aqui no decreto imperial que diz que você cultua os deuses. Você não precisa queimar incenso, só assinar um papel aqui que diz que você cultua os deuses do império. E pronto, está tudo resolvido. Ninguém vai saber que você assinou esse papel. Então, assim, pronto, está tudo resolvido. Ninguém vai saber, mas Deus vai saber. Eu não renego minha fé. Pena capital. 300 anos de perseguição por conta da radicalidade deles. De repente, o imperador Constantino sobe ao trono e ele percebe que, longe dos cristãos serem um elemento ruim dentro do império, era um elemento para ele poder se afiançar no poder, poder se manter no poder. Então, ele se aproveita dos cristãos para poder estabelecer um império mais forte. E ele dá liberdade de culto à igreja. E aí vem o período das heresias dentro da igreja. E sempre as heresias eram assim. Um erro declarado, formal, que levava a igreja a fazer um processo de luta contra esse erro, contra essa heresia. Concílio define as coisas, isso é erro, isso é verdade, isso está certo, isso está errado, portanto condena a heresia. Logo depois, todas as heresias estão assim, com um período de pelo menos umas 5 heresias assim bem mais fortes, conhecidas. Houve várias outras, mas essas são as principais, por mais ou menos umas 5. Logo era condenar a heresia, surgia aquele erro velado. Não é o erro inteiro, mas é aquele erro velado, que sustenta uma terça parte dos erros da heresia. Não é toda a heresia na sua integridade, mas a heresia velada. E essa heresia demorava muito mais tempo para ser extirpada. Por quê? Porque sempre o erro, quando vem em doses homeopáticas, quando vem em doses pequenas, sempre é mais fácil engolir.
E isso que o demônio e o mundo fazem conosco. Como eu digo, anestesiar a nossa consciência e aos poucos ir engolindo esse veneno que vai nos levar à morte, como a lagosta. Vai subir na temperatura aos pouquinhos, mas é uma temperatura que não tem sopar como nos leva à morte. Só termina esse processo quando nós já estamos no pecado. E aí é o pecado atrás do pecado. E era Deus que, por misericórdia dele, Ele Deus nos salve dessa situação, e a gente não venha morrer em pecado, porque se morrermos em pecado, nosso destino eterno é o inferno. Isso é doutrina católica, eu não estou inventando nada. Ah, padre, mas assim, precisa ser tão radical? Precisa levar as coisas assim até as últimas consequências? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Não sou eu que está dizendo, é nosso Senhor Jesus Cristo. E as palavras dele permanecem eternamente. Ah, mas aconteceu uma vez que contaram isso. O fato de um santo, uma vez recebeu uma pessoa para confessar-se. E a pessoa que estava se confessando, ele disse assim: olha, padre, eu confesso isso aqui, mas eu vou dizer para o senhor, realmente não sei porque estou confessando, porque o meu padre disse que não era pecado. Aí o santo disse para ela: olha, é pecado sim. Ah, mas ele me garantiu que eu fazendo isso, ele não era pecado porque ele também faz. Olha, então você se arrependa desse pecado e se converta, porque senão, mas eu não quero. Então também, você e o padre vão para o inferno juntos. O santo disse assim. Aí a pessoa acordou: meu Deus, é verdade, não posso. São Pio X diz isso, e citamos Santo Agostinho. O bom, o bem é bem, e aquilo que é bom mesmo que ninguém pratique. O erro é erro mesmo que todo mundo pratique. Não é porque a maioria está fazendo uma coisa, uma maioria relativista faz uma coisa, que aquilo está aprovado para ser praticado. Não é porque uma minoria muito reduzida, não relativista, pratique algo, quer dizer que isso da sociedade esteja errado. Não é assim. O bem, mesmo que ninguém pratique, e o mal é mal, mesmo que todo mundo pratique e o faça. Então vamos pedir nessa liturgia por que não? Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, essa radicalidade. Por que não pedir isso? O céu, disse Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de uma das passagens, é dos violentos, aqueles que colocam energia mesmo, violentos no sentido de aquele que coloca empenho para ir para o céu. Portanto, é dos radicais. Padre, eu descobri nessa liturgia que eu sou um relativista. Tudo tem solução nessa vida. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para aqueles que desejam recuperar o estado de graça. Por isso que tinha 2 sacerdotes fazendo confissão quando está sendo celebrada essa missa. Tudo tem conserto desde que eu reconheça. E vamos pedir a Nossa Senhora, especialmente no dia de hoje, que se por acaso eu tenho essas concessões relativistas, sabe, eu sou católico de frequentar a missa todo domingo, mas eu tenho no celular umas coisas que não são de acordo com a moral e que de vez em quando dou uma olhada, né? Aquilo que disse o senhor aqui, todo aquele que olhar para uma mulher que está sendo possuída, que vale também para as mulheres, tem que libertar som. Já pecou no seu coração. Eu tenho no celular aquelas coisas que são, sabe, não são assim também ruins. Você faz as escondidas. Se você faz as escondidas, por que ruim? Porque é ruim. Se é ruim, por que ruim você faz? Então, precisa cortar com isso. Vamos pedir auxílio de Nossa Senhora. Nossa Senhora não nega sua ajuda a ninguém. Vamos pedir auxílio de Nossa Senhora para que arranque de nós todos os relativismos que nos montamos dentro de nossa cabeça para justificar os nossos erros. Vamos pedir a ela forças para que nos faça praticar o bem como ele tem que ser praticado, para que assim, como diz a liturgia hoje, Deus habite nos corações retos e sinceros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja convosco. E está
coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo e nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Maria, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Vere Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, requere laboratorum Spiritus sanctificat, ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie travere, accepit panem, per gratias aliis, fredit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis travero. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicens, iterum gratias aliis, Dei discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confiderem, done cremis. Memores ibi mortis et resurrectionis eius, ibi Domine parem vitae calicem salutis offerimus, gratias a gentes quia nos dignos acquisti, astare coram te et tibi ministrare, et supplices te peccatum, corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemus.
salutare Domini Ecclesiae Tue toto orde diffuse, uteam in caritate perficias una cum Papa nostro Leone, et Episcopo nostro Judecarmus et Universo Clero. Memento etiam fratum nostrorum quis per resurrectionis dormiant, omniumque in tua miseratione defunctor, et Deus in lume cultus quia divina. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beati Iosef Eius Spons, beatis Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mediamoris et consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Padre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Obediência à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. O seu reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sentar-se com a ajuda. Você assistiu uma Santa Missa do lado de fora, ao sair o cortejo. Não deixe que entrar na capela para visitar a capela, para estar diante do Santíssimo, da imagem de Nossa Senhora, contemplar todas essas pinturas, sentir todo o ambiente sobrenatural da capela. Então, os que assistiram à Santa Missa do lado de fora não vão embora sem antes entrar para visitar a capela. Na quarta-feira de cinzas, nós teremos uma Santa Missa aqui, para os que desejarem e puderem, às 18 horas. 18 horas na quarta-feira de cinzas, uma Santa Missa aqui na capela. Os que desejarem colocar intenções para Santas Missas podem fazê-lo. Na entrada da capela tem um móvel com as folhazinhas, podem colocar suas intenções para as missas. E também nós temos a lojinha do mosteiro, que fica bem na entrada, próximo ao portão de entrada, que temos terços, medalhas, escapulários, enfim, uma variedade bem grande de artigos religiosos. As pessoas que passam por lá vão estar colaborando com toda a manutenção dessa capela. Desejamos a todos uma ótima semana e que nosso Senhor abençoe e proteja a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like